Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem, tá? Vamos aí continuar nossos estudos sobre história do Brasil, né? A gente está cada vez mais aí se aproximando propriamente do período do Getúlio Vargas, né? A era Vargas, certo? Então vai ser o mote aí das próximas aulas, tá? Então, seguindo aí, né? Na aula anterior a gente falou um pouquinho dos antecedentes da Revolução de 1930, tá? E agora a gente vai falar depois que a Revolução de 30 ela foi instaurada, certo? O que aconteceu aí nesse processo, né? Então é muito interessante aí, né? Saber um pouquinho dos grupos os vitoriosos do processo, vamos saber como isso aconteceu para a gente adentrar propriamente aí na era Vargas, né? Que é esse período que vai de 1930 até 1945, esse período de 15 anos que o Brasil foi governado pelo Getúlio Vargas aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então vamos seguir, vamos na sequência, né? É interessante a gente saber, pessoal, fazer um pouquinho um cenário dos grupos políticos que haviam apoiado Vargas, né, na Revolução de 30 aí, tá? Então, o que aconteceu pós-Revolução de 30, né? É interessante a gente perceber que os grupos vitoriosos, né, em 1930, eles compunham um quadro heterogêneo, né? Então, tanto do ponto de vista social quanto político, né? Então, eles tinham se unido, né, contra o mesmo adversário, né, com perspectivas diversas, né, eram velhos oligarcas, né, representantes típicos da classe dominante de cada região do país e que desejavam apenas o quê? Um maior atendimento à sua área e maior soma pessoal de poder, tá? Com um mínimo de transformações, certo? Tanto na sociedade quanto políticas, certo? Então é interessante a gente começar a abordar esse tema, né, pessoal, que assim, a Revolução de 30, né, a ideia de, por exemplo, falar assim, a Revolução de 30 foi uma revolução, uma grande transformação social. Não, não foi. A gente vai ver que não foi uma grande transformação. Foi, na verdade, o que aconteceu foi um rearranjo político, né? Velhas oligarquias, né, os chamados carcomidos, saem do poder para a entrada de outras oligarquias e de outros setores da sociedade que vão passar a apoiar o Vargas, certo? Então, por exemplo, né, um setor que passou a atuar nesse novo contexto de apoio, né, ao Getúlio Vargas, aos revolucionários, aí com algumas aspas, tá? Por exemplo, era composto aí de quadros civis mais jovens, né, que inclinavam-se, que tinham aí a tendência, né, inclinavam-se na ideia de reformular o sistema político, tá? E se associavam transitoriamente aos tenentes, né, civis mais jovens que se associavam aos tenentes, né, eram chamados de tenentes civis, tá? Pessoas aí com alguma perspectiva de mudança, né? Não tanto, mas que se agrupavam em torno dos tenentes. Lembrando que o movimento tenentista, né, pessoal, era que havia atuado bastante aí nos anos 20, lembra lá dos 18 do Forte, da Revolução de 1924 em São Paulo, né? Então que queriam mudanças morais na sociedade, que eram contra aquelas práticas da República Velha, também estavam nesse bolo, né, que haviam apoiado Vargas, certo? Só que as altas patentes militares não eram muito favoráveis a esses tenentes, não, certo? E eles eram vistos com certo receio pelas altas patentes militares, tá? Mas o que eles defendiam, né? Composto, né, de um grupo aí de apoiadores do Vargas, né? Eles defendiam a centralização do poder e a introdução de algumas reformas sociais. Eu estou falando dos tenentes, tá, pessoal, que tinham o apoio daqueles daqueles jovens civis lá que eu falei, né, os tenentes civis que eu tô falando para vocês também, né? Então, o Partido Democrático, tá? Lembrando aí que era a voz tradicional da classe média, né, que queria aí principalmente o controle do governo de São Paulo, certo? E a efetiva adoção dos princípios do Estado liberal, né, que aparentemente asseguraria o predomínio do Partido Democrático aí, tá? O predomínio político aí, certo? Então é um outro grupo, né? O Partido Democrático, né, a voz da classe média, que vai passar também a apoiar o Vargas, certo? Então, o pós-30, pessoal, pós-revolução, com muitas aspas, como eu falei para vocês, né, ocorreu uma troca da elite do poder sem grandes rupturas, né? Como eu havia falado para vocês, não foi uma coisa revolucionária de fato, né? Foi um rearranjo, né, das elites políticas aí, né? Então caíram, né, como eu falei, os quadros oligárquicos tradicionais, aqueles da República Velha, tá?
chamados aí carcomidos da política, e subiram quem no poder? Os militares, os técnicos diplomados, jovens políticos e um pouco mais tarde, muito importante a gente ter essa percepção também, os industriais, tá, pessoal? Muito interessante, aí depois eu vou falar dos industriais, aí do papel que os industriais tiveram no processo aí, tá? É interessante que muitos desses revolucionários, com algumas aspas, né, já tinham começado, né, a sua carreira vitoriosa ainda no interior da antiga ordem, né, que eles tanto criticavam aí, né, começando pelo próprio Getúlio, né, que vinha lá de uma família da oligarquia lá do sul do Brasil, né, de São Borja e tal, eles haviam se formado na Primeira República, tá? Só que, por conta da conjuntura, eles estavam contra, né, eles se colocaram contra, né, a Primeira República e fizeram a Revolução de 30, tá? Então, pessoal, o que aconteceu, né? Esse novo governo aí, né, centralizado, né, encabeçado pela figura do Getúlio Vargas, tá? Ele tratou de fazer o quê? De centralizar em suas mãos tanto as decisões econômico-financeiras, certo? Como aquelas de natureza política, tá? Muito interessante isso aí, pessoal. Então, e dessa forma, né, ele passou a arbitrar, o novo governo, os diversos interesses políticos em jogo, tá? Então, o que aconteceu de fato, né? O poder do tipo oligárquico, baseado na força dos estados, perdeu terreno. Lembra como isso acontecia lá na Primeira República, né? A política dos governadores, os municípios, os estados acabavam controlando, acabavam dando a base, né, para o governo federal, encabeçado por mineiros e paulistas. Isso acabou perdendo força, essa estrutura, né? A política dos governadores, tá? Por quê? Isso não quer dizer que as oligarquias desapareceram, tá, pessoal? Isso é muito importante, né? E nem que o padrão das relações sociopolíticas, baseada aí na troca de favores, também deixasse de existir, tá? Mas o que de fato aconteceu foi o quê? A irradiação, certo, do poder vinha do centro para a periferia agora, e não mais da periferia para o centro, entende? Aquilo que eu estava falando, né? Na Primeira República, quem mandava, né, a base da estrutura eram os municípios e os estados que mantinham o governo federal, São Paulo e Minas. Agora não, agora é o inverso, agora é o centro que estabelece as políticas, certo? Vem do centro para a periferia. Essa foi a grande sacada, né, desse período aí do Getúlio Vargas, que vai se desenvolver, né, na era Vargas. A gente vai falar um pouco melhor desse contexto aí, né? Então, o novo tipo de Estado, né, pessoal, ele vai começar então a se configurar após 1930, certo? Distinguindo-se do Estado oligárquico, aquele da Primeira República, onde as oligarquias mandam, tá? Não apenas pela centralização do poder, né, pelo grau maior de centralização do poder, o grau de autonomia que vão ter esses municípios, né, como por outros elementos que eu vou falar para vocês aí, certo? Então é muito interessante, tá? Eu vou falar de 3 elementos aí que marcaram esse período pós-30 aí, tá bom, pessoal? Pós-Revolução de 30, tá? Então, o que aconteceu? O primeiro fator é que a atuação econômica, ela se voltou gradativamente no sentido de promover a industrialização do Brasil. Isso é muito importante, pessoal. O período aí de 30 a 45, ele se volta gradativamente para promover a industrialização. Esse é um fator extremamente importante que vocês não podem esquecer, tá? Promoção da industrialização. Getúlio Vargas, o governo dele foi caracterizado por promover a industrialização do Brasil. Não esquece, estou repetindo para vocês não esquecerem, tá? O segundo fator, pessoal, é que a atuação social tendeu a dar, né, algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, certo? Incorporando-os a seguirem uma aliança de classes promovida pelo poder estatal. Isso é muito importante, tá? Então, o exemplo que a gente vai ver maior é a Constituição de 1934, lá com as leis trabalhistas. Isso foi muito importante. Lembra? A gente discutiu isso aí lá dos partidos de esquerda, né,
lá da Primeira República, né, o Partido Comunista do Brasil, tal, que surge lá em 1922. O que o Getúlio Vargas ele vai fazer? Ele vai agremiar esses trabalhadores, né? Então ele vai deixar de lado a ameaça um pouco, né, afastar a ameaça comunista e vai trazer esses trabalhadores para perto do Estado, certo? Agraciando com algumas medidas aí esses trabalhadores, alguns direitos, com alguns direitos aí, certo? Então isso é muito importante. Ele vai trazer, o Getúlio Vargas, ele vai aproximar a classe trabalhadora perto de si, tá? Não esquece, esse é um segundo detalhe bastante importante, tá? E um outro detalhe bastante importante também, pessoal, é o papel que foi atribuído às Forças Armadas, tá? Em especial o Exército, tá? Então, o Exército, ele serviu como suporte da criação de uma indústria de base, tá? E, sobretudo, como fator da garantia da ordem interna, tá? Então, o governo aí foi amplamente apoiado, tá? Pelo Exército, tá bom? Então, aí no sentido de dar suporte à criação de uma indústria de base e manter a ordem interna aí, tá bom, pessoal? Essa questão da ordem interna, principalmente, né, relacionada lá naquele período do Estado Novo, de 37 a 45, que a gente vai ver depois aí com mais detalhes aí, tá bom? Então, juntando tudo isso, pessoal, esses elementos aí numa síntese, né, a gente pode dizer que o Estado getulista, né, ele promoveu o capitalismo nacional, tá? Tendo dois suportes, basicamente aí. O primeiro suporte é no aparelho de Estado, né, as Forças Armadas, e o segundo suporte foi na sociedade, né, uma aliança entre a burguesia industrial e setores da classe trabalhadora urbana, tá? A gente não pode esquecer. Tudo bem, pessoal? Então, os dois suportes básicos aí do governo do Vargas, tá? E o detalhe é o seguinte, tá? Foi desse modo, e não porque tivesse atuado na Revolução de 1930, que a burguesia industrial foi promovida, certo? Passando a ter vez e força, né, no interior do governo, certo? Então, a burguesia industrial ela passa a ter aí um pouco mais de influência nesse governo aí, tá bom? É bastante interessante, né? Amparada pelos militares, né? Muito, muito interessante. Os militares partilhavam, né, desse projeto aí de industrialização do Brasil, algo que a gente não pode deixar de lado, tá, pessoal? Então, essas transformações, né, que marcaram, né, o cenário político brasileiro aí nesse contexto, né, pessoal, elas não vão acontecer da noite para o dia, né? Então elas vão acontecer aí ao longo desses 15 anos, né? Desses 15 anos do governo do Vargas, certo? Elas foram realizadas aí ao longo dos anos, com ênfase em um outro aspecto aí importante que o governo vai delimitar, principalmente aqueles relacionados aí à industrialização, principalmente aqueles relacionados à diversificação, à substituição das importações e tudo isso aí que a gente vai falar nas próximas aulas aí, tá bom, pessoal? Então é muito interessante a gente perceber, tá? Que o governo, por exemplo, ele não abandona. A gente sabe, né, que a Primeira República, as pessoas podem pensar assim, ah, tá, então com o governo do Vargas acabou o café e tal e já veio a industrialização. Não, isso que eu falei por último aí. Esse processo, né, pessoal, ele vai acontecer, a montagem, né, de um parque industrial no Brasil, ele vai acontecer aí ao longo do tempo, certo? Então, por exemplo, o café, ele foi por muito tempo, a exportação do café foi por muito tempo utilizada, né, pelo governo do Vargas aí, inclusive como instrumento de exportação. O Brasil exportava muito café, certo? Ainda hoje exporta, se a gente for ver, né? Certo? O Brasil é um país exportador do café. Então, o café, fala assim, a industrialização deixou de lado o café. Não, certo? Houve aí um processo, como eu falei para vocês, a gente viu, gradativo, tá? De industrialização no Brasil, inclusive com não era um projeto nacionalista propriamente dito, porque o Vargas era nacionalista, né? Mas é um projeto, o projeto de industrialização, por exemplo, a gente vai falar melhor isso aí, recebeu um aporte de dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, né? Certo? Então, a gente vai ver isso aí em detalhes. Em troca da entrada do Brasil na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos e dos aliados. Vocês percebem? Então, é um projeto nacional, certo? De industrialização, principalmente indústria de base, tá, pessoal? Isso a gente não pode esquecer. Indústria de base, que é
aí é um dos fatores determinantes, né, nesse projeto do Getúlio, tá? Indústria de base. Tá, e por que você está falando isso? Porque a industrialização, principalmente de bens de consumo, né, já existia no Brasil, certo? Só que a gente está falando de indústria de base, né? Indústria siderúrgica, metalúrgica e de tudo mais aí, tá bom? Vai se tornar, então, um projeto de Estado ao longo desses 15 anos e vai se configurar. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí a aula, certo? E espero que vocês tenham gostado, tá? Então, o vídeo eu faço aí para vocês não perderem aí o foco nos seus estudos, né? Para vocês passarem a sempre viabilizar isso aí que é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem, usem máscara, cuidado aí ao sair de casa, tá bom? E a gente vai se falando aí, nós nos vemos aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, excelente dia para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.